Fala galera! O Mago Supremo da Marvel está finalmente nos cinemas! A faísca atrasada de hoje vai falar de Doutor Estranho pra você! O Mago Supremo da Marvel finalmente é apresentado nesse universo cinematográfico do estúdio. Depois de Capitão América, de Thor, de Homem de Ferro, de todo mundo, Stephen Strange finalmente aparece nos cinemas. Vivido e interpretado fielmente pelo Benedict Cumberbatch. Bom, o ator tá muito parecido e faz super bem o personagem. E o filme do Doutor Estranho aí se caracteriza muito bem e explica muito bem a história de origem do personagem. Pra quem não sabe, eu mesmo que não conhecia os quadrinhos, tive que pesquisar bastante. O Doutor Estranho é um médico arrogante, Stephen Strange é o nome dele. Ele é um médico muito arrogante e depois de sofrer um acidente de carro, isso é mostrado no comecinho do filme, ele perde o movimento das mãos. Fica com a mão meio assim, não consegue mexer direito. E depois de tentar várias cirurgias e não conseguir se curar, ele vai pro Nepal e acaba descobrindo lá um santuário e conhece o Ancião e também o Barão Mordo, aqui a Anciã vivida pela Tilda Swinton. E lá ele desenvolve seus poderes e se torna o Mago Supremo da Marvel. O filme no quesito de apresentação é muito importante. O Doutor Estranho está super bem desenvolvido e interessante nessas cenas de começo é que apresenta muito mais sangue o filme do que qualquer outra produção da Marvel. A própria cena em que o Strange sofre um acidente, que ele machuca as mãos e depois tem uma cena que ele está deitado na cama do hospital todo arrebentado, isso nunca tinha aparecido. É uma cena bem mais sangrenta do que os outros filmes da Marvel. Outro sinal desse começo de filme bem interessante é o desenvolvimento do personagem, o quanto ele vai mudando até se estabelecer aí como mago. Além do Benedict Cumberbatch, que está muito parecido, o visual do filme é muito semelhante aos quadrinhos, o elenco de apoio também está super bem. E não é à toa, né? Todo mundo é muito talentoso. A Tilda Swinton, que vive o Ancião, aqui a Anciã, uma figura meio andrógena, ela tá careca no filme, é uma figura muito imponente e vai treinando o Doutor Estranho ao decorrer do filme, junto com o Barão Mordo, que é vivido pelo indicado ao Oscar, o Chiwetel Ejiofor. Aliás, o Mordo aí, que deve ser o vilão da sequência, isso a gente comenta mais adiante. O Mordo, nesse primeiro filme, ajuda o Doutor Estranho a combater uma ameaça muito maior. Outra coisa bem legal que o filme tem, e dentre os filmes desse ano, é o mais importante nisso, é o visual. O Doutor Estranho é psicodelia pura. Tem viagens interdimensionais, tem projeção astral, tudo isso é muito bem apresentado e o visual é muito colorido. Gente, tem uma cena que ele é transportado para uma dimensão paralela e lá na dimensão paralela começam a sair mãozinhas dos dedos deles e das mãozinhas outras mãozinhas. É muito legal. Essa cena é muito impactante e eu que assisti o filme em 3D, os efeitos visuais ficam muito latentes. É um pouco daquele filme A Origem com o Leonardo DiCaprio, lembra? Tem a questão dos prédios se distorcendo, distorção da realidade, isso é muito bem feito. Outra parte que é muito bem feita e muito diferente é a questão da ação. As conjurações de feitiços, ele conjura feitiço fazendo guampinha, faz outra hora uns movimentos estranhos com a mão, consegue uma espécie de energia que é formada, isso fica muito legal. E as cenas de ação, as batalhas, as lutas, tem muitas artes marciais no meio. O Benedict Cumberbatch quase não usou dublês no filme e ele se sai super bem nessas cenas. Outra parte legal são as referências a todo o universo Marvel. Tem desde referência ao Tribunal Vivo, que é uma espécie de entidade cósmica, que falam do bastão do Tribunal Vivo no momento do treinamento dele, é muito legal. Outros elementos dos quadrinhos, como o manto da levitação, aqui ele é usado como um alívio cômico, o manto tem uma espécie de vida própria, é muito legal. Também tem aí o Olho de Agamotto, aliás, um pequeno spoiler, o Olho de Agamotto é a joia do infinito do filme, ele é a joia do tempo. Isso muita gente não gostou, porque o Olho de Agamotto nos quadrinhos não é uma joia do infinito, mas aqui foi uma coisa bem casada. Tudo isso do Doutor Estranho é muito bem acoplado, porque o diretor do filme, Scott Derrickson, que é um cara que veio do cinema de terror, sabe apresentar o sobrenatural muito bem. Aliás, o filme fala muito na morte, isso é bem legal, bem interessante aí da gente salientar, porque nenhum dos outros filmes que a Marvel teve até aqui falou disso. O filme é muito bom nesse quesito, fala do pós-vida, que é apenas o princípio de tudo, esse plano onde a gente vive. As próprias projeções astrais do Doutor Estranho e as dimensões paralelas abrem uma infinidade de possibilidades para o filme. Outra parte super legal aí foi o que o Kevin Feige anunciou durante toda a divulgação do filme, que o Scott Derrickson daria essa roupagem ao filme, esse tom sobrenatural, e o diretor acerta muito bem. Apesar de muitos pontos fortes, o Doutor Estranho também tem seus problemas. O vilão, que é o Kai Ssilis, vivido pelo Mads Mikkelsen, o cara fez o Hannibal na série de TV e é um baita de um ator, é muito mal aproveitado. Ele é só praticamente o personagem que faz a trama andar.
A grande ameaça do filme realmente, que muita gente esperou, é o Dormammu, que é uma figura da dimensão negra, enfim, que quer dominar a Terra, e o Kaecilius é meio que um agente do Dormammu. O que acontece? O Dormammu não aparece no filme, ele é uma força sempre citada, mas no final ele acaba não aparecendo. Só já no clímax do filme, o Doutor Estranho vai até a dimensão negra, e aí tem uma frase que está circulando bastante nas redes sociais: "Eu vim barganhar", com aquele vozeirão que o Benedict Cumberbatch tem, e aparece um rosto grandão lá, uma cabeça meio de fogo. É ali que aparece o Dormammu, mas ainda ele deve ser muito mais aproveitado num segundo filme. Falando ainda em Fórmula Marvel, o filme se limita um pouco por causa disso. Às vezes as piadas, o clima tá ficando mais sério, mais impressionante, pode ter uma reviravolta enorme, e o que acontece é que a Fórmula Marvel entra uma piadinha, entra alguma coisa do tipo e dá uma baixada de clima no filme. What's this, my monitor? It's the Wi-Fi password. Dá pra ver muito bem quando as piadas são bem encaixadas, são do roteiro original, e as que foram colocadas depois. Outro problema que o filme tem é a explicação das dimensões. Um pouco muito didático, tem muita gente que não vai ver problema nisso, mas a dimensão espelhada, a própria dimensão negra e todos esses mundos são explicados pela anciã, e fica um pouquinho mastigado em certo momento do filme. Mas o ritmo de Doutor Estranho é muito legal, tem uma espécie de feitiço que ele faz, que ele mete a mãozinha assim, abre portais, isso é muito legal, que eles se transportam de um lado pro outro, dá um ritmo muito frenético à ação do filme. Aliás, a cena final do filme tem um momento de viagem no tempo, de volta no tempo. Gente, é muito legal, tudo sendo desconstruído e construído de novo. É bem o que eu falei já aqui, parece muito o filme da origem, mas com visual muito mais colorido e muito mais legal. Outro ponto positivo para o Doutor Estranho é a trilha sonora. A trilha sonora é original, não é que nem Guardiões da Galáxia, que tem um monte de sucesso pop. A trilha sonora composta exclusivamente para o filme é uma mistura de clima hindu, meio asiático, meio budista. Isso tá muito legal e deixa alguns momentos do Doutor Estranho ainda mais divertidos. Enfim, nota 4, são 4 estrelas para o Mago Supremo da Marvel. É um baita de um filme, não é o melhor filme do ano. Tá ali junto com Deadpool e o Capitão América entre os melhores. Mas é muito legal e vale a pena você aí que pode ir aos cinemas conferir, ou aguarda um pouquinho para baixar o filme daqui a uns meses, alugar, enfim. Mas fica a nossa dica então, direto dos cinemas Doutor Estranho. Falou então, galera, não esquece de clicar aqui do lado para assinar o nosso canal e também clica aqui embaixo para curtir o vídeo, beleza? A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau!